A vingança da menina. Depois de ouvir a confissão do noivo de um milionário e da mendiga no coração pulsante de São Paulo, numa noite que parecia normal, Rebeca estava prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. O bar era daqueles que aterrissam num filme. Espelhos dourados, luz baixa, jazz suave e um cheiro de madeira velha misturado com um uísque caro. Gabriel, o noivo milionário, estava entre seus amigos, todos vestidos com aquele ar de poder feito sob medida para amedrontar. Rindo alto, brandindo uma taça, ele parecia no topo do mundo. Mas o que Rebeca ouviu no tom de voz dele, sussurrado por trás das risadas, fez o chão sumir sob seus pés. Tá difícil segurar essa dívida. A Rebeca, só tô com ela por causa do dinheiro. Se o pai dela soltar uma grana, espero sair inteiro dessa, disse Gabriel, olhando com desprezo pelo ombro. Depois, baixinho, completou. E a Priscila, com a barriga quase estourando. Eu não vou largar ela. Outro problema que tenho que administrar. Rebeca estacou, imóvel, sentindo um gelo atravessar o peito. Tudo caiu num silêncio brutal, mesmo com a música tocando ao fundo. Ela viu a fumaça do cigarro da mesa próxima se arrastar devagar, quase zombando da sua dor. Não eram só palavras. Era uma punhalada rasgando sua confiança, sua esperança, seu mundo inteiro. Não foi só um golpe. Foi um espetáculo horrível, escancarado ali, ao alcance do seu olhar. O rosto dela queimava. Tremia a mão que apertava o copo vazio. Rosto pálido, olhos marejados. Um nó fazia seu estômago virar do avesso. De um lado a humilhação, do outro a necessidade de agir. Rebeca não podia deixar aquilo assim. Não era só uma noiva ingênua. Era uma mulher que ia se tornar tempestade. Depois da noite fatídica, ela se refugiou na casa do pai, Otávio, um homem grande, de voz firme, que viu o desmoronar da filha e jurou que a ajudaria a parar aquele pesadelo. Com o advogado Henrique a seu lado, Rebeca começou a costurar uma vingança fria e cal. Cada dívida escancarada, cada deslize financeiro de Gabriel foi documentado, compilado, virando uma teia pronta para engolir o próprio manipulador. Ela entrou no universo da família dele. Reuniões, jantares, negócios fechados em sussurros, aprendendo a jogar o jogo sujo que até então desconhecia. Mas nada foi fácil. Cada passo parecia ser vigiado, cada movimento respondido com armadilhas. Gabriel, um predador astuto, não desperdiçava chances de se proteger. A tensão crescia no ar. O peso do segredo e da mentira parecia prestar-se a quebrar quem ousasse desafiar o império dele. E quando Rebeca achava que já dominava essa dança de poder e traição, um encontro inesperado apareceu no seu caminho. Priscila, a mulher que Gabriel tentava esconder, a amante com uma barriga evidente, uma presença que passou de ameaça a enigma. As duas se encararam, olhos carregados de medo, raiva, receio e uma compreensão dolorosa. O silêncio entre elas falou em alto e bom som. O que Priscila sabe? E no fim, quem vai vencer esse jogo sujo de amores quebrados e promessas falsas? A cidade nunca dorme, e a vingança da menina só tá começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Priscila e Rebeca se encararam, o ar entre elas quase eletrificado. O olhar de Priscila era uma mistura inquietante de receio e desafio. O silêncio que antes soava opressor, agora começava a se transformar em um cam. Nenhuma das duas se movia, mas a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Você sabia? Sussurrou Priscila, quebrando finalmente o silêncio. Você sabia de tudo, não é?
A voz dela estava carregada de dor, como se cada palavra fosse um golpe. Rebeca sentiu uma onda de raiva misturada à compaixão. A cena era surreal. A mulher que outrora tinha visto apenas como a amante do noivo, agora era uma aliada involuntária em um mundo de traição. Eu sabia. Rebeca admitiu, embora as palavras saíssem de sua boca como se houvesse um veneno misturado. Ambas sentiam na pele a dor e o engano. Gabriel construía um labirinto de mentiras, e agora estavam perdidas nele. Eu não posso acreditar que ele se atreve, controlando tudo. Usando você, usando a mim. Priscila continuou, a voz carregada de fragilidade. Mas você tem que saber de uma coisa, Rebeca. Isso não é tudo. O que Priscila ia revelar? Rebeca prendeu a respiração, o coração batendo como um tambor. A gravidez não é só minha, é sua também. As palavras de Priscila caíram como uma bomba. Rebeca congelou, os olhos arregalados. Sim, ele está com você por causa do dinheiro, mas também porque costumava vir a mim, para conseguir o que você nunca soube. Agora, a proximidade que antes parecia uma conexão se tornara um abismo. Você está dizendo que ele é seu? Rebeca perguntou, o nó na garganta apertando. Isso era uma reviravolta inesperada. Sim, Priscila disse, virando a cabeça para o lado, como se quisesse evitar que a própria dor a alcançasse. E agora ele se vê em uma encruzilhada. Uma bilionária e uma mulher grávida. Qual delas você acha que ele vai escolher? Rebeca estava prestes a explodir de raiva, mas algo em Priscila a fez hesitar. Não eram apenas rivais. Ambas eram vítimas desse homem manipulador, que sabia aproveitar das esperanças de mulheres desesperadas. E antes que a conversa pudesse avançar, uma presença familiar interrompeu a cena. Gabriel apareceu na porta, com um olhar de absoluto desprezo, como se estivesse varrendo as duas do seu caminho. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta não era uma dúvida, era uma ordem. Os olhos dele brilhavam, cheios de desdém. Gabriel, Rebeca começou, mas o olhar cortante dele a paralisou. Ele não estava ali para discutir ou pedir desculpas. Em vez disso, parecia que tinha algo a esconder. Algo que a envolvia ainda mais no seu jogo. Você não deveria ter vindo até aqui, Priscila. Sabe que não pode colocar em risco o que temos. Contudo, palavras do tipo "que temos" soavam vazias. Eles tinham um relacionamento baseado em mentiras. E com isso, a tensão no ar era palpável. Priscila olhou para Gabriel com desprezo, mas Rebeca sentia um misto de compaixão e raiva por elas. O cenário estava prestes a desmoronar. Definitivamente, as três estavam envolvidas em um jogo traiçoeiro. O que mais Gabriel escondia? E mais importante, quem realmente estava no controle? Algo dizia a Rebeca que essa história ainda estava longe de acabar. Enquanto o silêncio se instalava novamente, uma ideia chocante começou a tomar forma na mente dela. E se Priscila e ela pudessem unir forças para se vingar de Gabriel? Mas como essas revelações transformariam as duas? Rebeca não podia deixar que essa dúvida a dominasse. A vitória estava mais próxima do que nunca, e o jogo dela estava apenas começando. Rebeca mal teve tempo de processar as palavras de Priscila quando Gabriel entrou, o olhar cortante como um fio de faca. O silêncio entre eles era pesado. Ela sentia o coração disparar, a adrenalina pulsando nas veias. As revelações pareciam dançar ao redor dela, uma tempestade que ameaçava explodir a qualquer momento. Estamos apenas conversando, Gabriel, Priscila respondeu, a voz tremendo, mas desafiadora. Rebeca sentiu a tensão aumentar. O marido da cama, a 2 passos de distância, se tornara um adversário, e a mulher que ela considerava uma rival estava ali, pronta para entrar na briga. Mas não era só a raiva que pulsava. Elas eram vítimas do mesmo homem. Conversando? Isso é um absurdo. Você não tem o que fazer aqui. Gabriel insistiu, o desprezo em sua voz estampado como uma ferida exposta. Rebeca queria gritar, queria perguntar por que tudo aquilo acontecia, mas ficou paralisada. Nesse instante, algo aconteceu. Um barulho forte, como vidro quebrando, ecoou pelo bar. Rebeca virou-se na direção do som e viu um grupo tumultuado de pessoas. O caos se espalhou rapidamente, vozes elevadas,
gritos. O pânico tomou conta do lugar. E foi nesse momento que tudo mudou. A primeira coisa que Rebeca notou foi o brilho da lâmina refletindo a luz baixa. Uma faca, um homem atordoado, com a expressão de um predador, se esgueirava entre as mesas, a determinação em seu olhar. Ele não parecia estar ali para fazer amigos. As pessoas começaram a correr, e o pânico tomou conta. O tempo parou enquanto Rebeca estava presa nessa realidade surreal, absorvendo cada detalhe. O homem se dirigiu para Gabriel, que imediatamente reagiu, levantando as mãos como se tentasse se proteger. Mas a faca voou rápido, fincando-se em um painel de madeira bem ao lado dele. "Saia do meu caminho, vagabundo!" O homem gritou, a fúria sem limites. O barulho da lâmina cravando a madeira parecia um eco na cabeça de Rebeca. O coração dela disparou. Naquele instante, tudo fez sentido e nada fez. Quem era aquele homem? E o que ele queria? "Rebeca, saia daqui!" Gabriel gritou, sua máscara de poder despencando. Era evidente, ele não tinha controle sobre a situação. O semblante arrogante agora estava manchado de medo. Em meio ao caos, Rebeca olhou para Priscila. As duas se entendiam sem palavras. A traição se tornava irrelevante diante do novo terror que emergia. Juntas, elas viraram-se para o lado oposto, se afastando daquela cena. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto o pânico continuava a tomar conta do bar. Gabriel tentou se mover, mas o homem bloqueava o caminho. "Você se acha esperto, não é, Gabriel? Vamos ver como você sai dessa." O tom do homem era ameaçador, e o silêncio se transformou em um grito ensurdecedor. Rebeca sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O barulho das pessoas correndo, os gritos e a música se misturavam em um só ruído descontrolado. Então, no meio daquela falta de sensatez, um pensamento atingiu Rebeca como uma flecha. E se esse homem soubesse algo sobre Gabriel que nem elas conseguiam imaginar? E se a jogada de Gabriel estivesse ainda mais enraizada em algo sombrio e ameaçador? Coberta de suor frio, ela lançou um olhar para Priscila. Ambas sabiam que estavam prestes a ser arrastadas para um jogo muito maior do que traições pessoais. O verdadeiro escândalo estava prestes a ser revelado. "Vamos!" Rebeca disse, segurando a mão de Priscila, puxando-a em direção à saída. Sua cabeça girava e a adrenalina se mesclava com uma nova determinação. Elas tinham que descobrir a verdade sobre Gabriel e a razão daquela ameaça. Um novo nível de vingança começava a se desenhar no horizonte. E a cidade, testemunha silenciosa da montanha-russa de emoções, mal sabia-o, mas uma coisa estava clara. O que elas descobriram não mudaria apenas as vidas delas, mas também jogaria Gabriel em um caminho do qual ele nunca poderia voltar. E com isso, um novo e imprevisível jogo estava sendo montado. A tensão estava longe de acabar. Tudo estava apenas começando. Rebeca e Priscila correram para a saída, a adrenalina pulsando nas veias como um rio revolto. O bar estava em chamas de caos. Pessoas gritavam, e a música antes suave agora era um ruído distorcido ao fundo. O homem com a faca estava em pé, intimidante, e a tensão estava no ar, quase palpável. Quando saíram à luz da rua, o frescor da noite era um alívio temporário. Mas antes que conseguissem respirar, Priscila parou, puxando Rebeca pela mão. "Ele está atrás de você!" A voz dela tremia de tantos sentimentos. Uma mistura de pavor e urgência. Rebeca se virou, apenas para ver Gabriel saindo do bar, o olhar fogoso, a expressão perdida em uma mistura de raiva e medo. "Vocês não podem sair assim." O que aconteceu lá dentro? Ele estava fora de controle. Por um breve instante, os olhos dele brilharam, não com poder, mas com insegurança. "Gabriel, não estamos aqui para brincar de gato e rato. O que você está escondendo?" Rebeca desafiou, a voz firme, mas o coração acelerado. Priscila segurou o braço dela, como se ela lembrasse de que estavam juntas. Então, um grito cortou o ar.
O homem com a faca apareceu na entrada do bar, olhos ardendo em busca do alvo. Gabriel, ele gritou, eu sei a verdade sobre você. Uma tensão elétrica percorreu o espaço. Rebeca sentiu o corpo enrijecer. O que ele queria dizer? O que Gabriel tinha escondido? Gabriel, geralmente tão calculado e seguro, agora estava paralisado. Ele não era mais um milionário arrogante, mas um homem encurralado. Você não sabe o que está fazendo! Gabriel gritou de volta. Mas havia uma fissura na voz dele. Rebeca podia perceber que algo havia mudado. A máscara estava se desfazendo. Outra explosão de som. Um vidro estourou. O homem empurrou um dos clientes que tentava sair, tentando manter a atenção em Gabriel. Você destruiu a vida de tantas pessoas e agora quer escapar? Ele rosnou. A determinação em seu olhar era feroz. Antes que Rebeca pudesse entender toda a situação, o homem fez um movimento brusco. Com um movimento rápido, ele bateu a faca na madeira de um dos bancos do lado de fora do bar. Vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer. Ele está usando todas vocês. As palavras reverberaram na mente de Rebeca. Usando? Para o próprio bem? Para que propósito? Priscila estava paralisada ao lado dela. Ambas trocavam olhares confusos, tentando conectar os pontos que pareciam saltar à frente, e a ansiedade crescia. Gabriel olhou definitivamente perdido. Não se envolvam nisso. Não é o que vocês pensam. O desespero na voz dele era quase palpável. E em meio a isso tudo, algo parecia claro. Não era apenas sobre elas, mas sobre segredos profundamente enterrados. Segredos? Que segredos, Gabriel? Rebeca exigiu, sem saber que suas palavras estavam prestes a provocar um efeito dominó. O homem com a faca sorriu. Aquela conta estava prestes a ser settled. Ele olhou para elas, piorado e pronto para expor. Ele é um trapaceiro, um mentiroso. E o que é mais, tem um passado que poderá fulminar você, Rebeca. Os olhos de Rebeca se arregalaram, o coração batendo forte. O que você quer dizer com isso? Ela se sentiu como se o chão tivesse sumido de novo. Gabriel. Ele não é quem você pensa. Ele está associado a algo que você jamais poderia imaginar. O homem olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Você nunca pensou que tivesse coisas a perder, não é? Você não sabe do que está falando. O tom de Gabriel era um misto de raiva e terror. Então, em uma fração de segundo, a atmosfera mudou. O homem avançou e um movimento brusco aconteceu. Ele não atacou Gabriel, mas puxou um envelope que estava escondido na jaqueta. Abram os olhos. As coisas que você descobrirá. O que continha o envelope poderia mudar tudo. Mas o que seria? Rebeca mal conseguiu respirar. A tempestade que começou naquela noite parecia ter apenas começado. O jogo mudava rapidamente. O que mais estava escondido nas sombras dessa trama? Sem mais tempo para pensar, Gabriel avançou contra o homem. Mas Priscila e Rebeca ficaram ali, paralisadas, sem saber o que fazer. O que era aquilo? Quem estava dizendo a verdade? E, acima de tudo, qual seria o impacto desse envelope nas suas vidas? A realidade estava prestes a desmoronar mais uma vez. Rebeca ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. O homem com a faca, toda a tensão em volta dele, todos esperando pela próxima palavra. Gabriel estava apreensivo, o olhar perdido, como se estivesse à beira de um colapso. O que você tem aí? Rebeca gritou, sem pensar duas vezes. O homem segurou o envelope com força, seu olhar fixo em Gabriel. Isso vai acabar com você, Gabriel. Revela quem você realmente é. Ele parecia disposto a expor a verdade, e a adrenalina corria como um rio selvagem. Com um movimento rápido, ele rasgou o envelope. Papéis começaram a voar, uma tempestade de documentos e fotos se espalhando pelo chão. Rebeca se abaixou para pegar alguns. Cada imagem que aparecia parecia crucial. E enquanto todo o caos se desenrolava, algo incrivelmente chocante tomou forma. Uma foto, um grupo de pessoas, sorrindo, mas no meio deles estava um rosto que a fez parar. Seu pai, Otávio.
E ali ao lado, Gabriel, com um sorriso que não se apagava, a consciência dela desabou. Como você? As palavras saíram como um sussurro trêmulo, o nó na garganta quase insuportável. O que está acontecendo, Gabriel? Priscila perguntou, o olhar dela alternando entre a fúria e a confusão. E foi aí que algo se quebrou dentro de Rebeca. Não era apenas traição, era um embuste. Ele é um corrupto. E está ligado a negócios sujos, Rebeca. Seu pai, o homem ofegante, virou-se para ela. Seu pai está enraizado em tudo isso. Gabriel fez você acreditar que era apenas uma noiva, mas tudo isso é parte de um esquema muito maior. As palavras dele a atingiram como um soco. O mundo dela rodou. Eu não posso acreditar, Rebeca murmurou, o rosto pálido. O que estava acontecendo ali? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Gabriel, agora em estado de pânico, tentou recuperar o controle. Isso é uma mentira. Eles estão tentando te manipular. Ele mostrava-se agressivo, mas a fragilidade na voz denunciava o desespero. A multidão que se reunira ao redor começou a sussurrar. A tensão crescia. Garoto esperto, não é? O homem com a faca provocou. Vamos ver quem está mentindo aqui. E foi então que ele apontou a lâmina em direção a Gabriel. Mas Rebeca não viu isso. Seu olhar estava fixo na foto em mãos. A imagem fazia sentido. Cada momento, cada pergunta começava a se conectar. Gabriel não era apenas um noivo interesseiro. Ele fazia parte de um esquema maior, um jogo épico de corrupção e poder. E seu pai estava implicado. Rebeca se viu puxada para um ciclo de traição que parecia interminável. E se tudo isso for verdade? A voz de Priscila tremia. O que faremos agora? Gabriel desviou o olhar, sabendo que havia sido descoberto. Vocês não sabem de nada. Tudo está fora de controle. Ele soava como uma criança apanhando, tentando se esconder do próprio passado. A raiva tomou conta de Rebeca. Ela gritou, você me enganou. Tudo isso era uma grande mentira. Sentia que sua vida havia sido um palco de marionetes manipuladas. E no fundo, o tal homem com a faca havia acendido a luz no escuro. Vocês duas estão prestes a descobrir quem realmente são, o homem disse, olhando diretamente para Priscila e Rebeca. As consequências disso irão além de qualquer traição que possam imaginar. As palavras dele eram um aviso, mas também uma promessa do caos que se aproximava. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os rostos na multidão, os olhos prontos para o espetáculo. O caos no bar tinha se transformado em um drama maior. Tudo estava prestes a desmoronar. E então, no meio desse turbilhão, uma sirene ecoou ao fundo, o som gelado empurrando o pânico para um novo nível. As luzes da polícia se aproximavam. Em um instante, a conexão entre todos ali parecia prestes a se romper. Rebeca, a voz do pai ecoou dentro da cabeça dela. O peso do amor e da traição colidindo em um único momento. As revelações estavam apenas começando, mas o que isso significaria para ela? E para o seu futuro? O jogo havia mudado drasticamente, e o que antes parecia ser uma simples vingança, agora se tornara uma luta pela verdade. A sirene se aproximava, barulhos frenéticos enchem o ar, e com isso a certeza de que tudo o que conhecia poderia desmoronar a qualquer instante. Rebeca sentiu frio na barriga. O que mais estava por trás das sombras? E como essa reviravolta mudaria a vida dela? Rebeca ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. O homem com a faca, toda a tensão em volta dele, todos esperando pela próxima palavra. Gabriel estava apreensivo, o olhar perdido, como se estivesse à beira de um colapso. O que você tem aí? Rebeca gritou, sem pensar duas vezes. O homem segurou o envelope com força, seu olhar fixo em Gabriel. Isso vai acabar com você, Gabriel. Revela quem você realmente é. Ele parecia disposto a expor a verdade, e a adrenalina corria como um rio selvagem. Com um movimento rápido, ele rasgou o envelope. Papéis começaram a voar, uma tempestade de documentos e fotos se espalhando pelo chão. Rebeca se abaixou para pegar alguns. Cada imagem que aparecia parecia crucial. E enquanto todo o caos se desenrolava, algo incrivelmente chocante tomou forma. Uma foto. Um grupo de pessoas sorrindo.
Mas no meio deles estava um rosto que a fez parar. Seu pai, Otávio. E ali ao lado, Gabriel, com um sorriso que não se apagava. A consciência dela desabou. Como você. As palavras saíram como um sussurro trêmulo, o nó na garganta quase insuportável. O que está acontecendo, Gabriel? Priscila perguntou, olhos dela alternando entre a fúria e a confusão. E foi aí que algo se quebrou dentro de Rebeca. Não era apenas traição. Era um embuste. Gabriel, agora em estado de pânico, tentou recuperar o controle. Isso é uma mentira. Eles estão tentando te manipular. Ele mostrava-se agressivo, mas a fragilidade na voz denunciava o desespero. A multidão que se reunira começou a sussurrar. A tensão crescia. Garoto esperto, não é? O homem com a faca provocou. Vamos ver quem está mentindo aqui. E foi então que ele apontou a lâmina em direção a Gabriel. Mas Rebeca não viu isso. Seu olhar estava fixo na foto em suas mãos. A imagem fazia sentido. Cada momento, cada pergunta começava a se conectar. Gabriel não era apenas um noivo interesseiro. Ele fazia parte de um esquema maior, um jogo épico de corrupção e poder. E seu pai estava implicado. Rebeca se viu puxada para um ciclo de traição que parecia interminável. E se tudo isso for verdade? A voz de Priscila tremia. O que faremos agora? Gabriel desviou o olhar, sabendo que havia sido descoberto. Vocês não sabem de nada. Tudo está fora de controle. Ele suava como uma criança apanhando, tentando se esconder do próprio passado. A raiva tomou conta de Rebeca. Ela gritou, você me enganou. Tudo isso era uma grande mentira. Sentia que sua vida havia sido um palco de marionetes manipuladas. E no fundo, o tal homem com a faca havia acendido a luz no escuro. Vocês duas estão prestes a descobrir quem realmente são, o homem disse, olhando diretamente para Priscila e Rebeca. As consequências disso irão além de qualquer traição que possam imaginar. As palavras dele eram um aviso, mas também uma promessa do caos que se aproximava. Em meio ao caos, outro som queimou no ar. As sirenes. O som gelado empurrava o pânico para um novo nível. As luzes da polícia se aproximavam, e o homem com a faca não hesitou. Ele girou rapidamente e com um movimento brutal, atingiu Gabriel no ombro, um corte profundo que fez o homem gritar. Você pensou que poderia escapar? Agora todos saberão. O homem rugiu, e a multidão em estado de choque recuou, como se um filme de terror passasse diante de seus olhos. O sangue escorreu pela camisa de Gabriel. A cena tomou uma proporção insana. O que você está fazendo? Rebeca gritou, sentindo o estômago revirar. O que era isso? Agora um grito intenso ecoou atrás da multidão. Alguém empurrou para frente, e ali estava Clara, a irmã de Rebeca, com um olhar assustado, olhos arregalados ao ver o irmão em perigo. Não, Gabriel! O tempo parecia parar. Rebeca sentiu a realidade desmoronar de uma vez. Clara estava envolvida com Gabriel? Isso respondia por muitas coisas. As peças finalmente se encaixavam, e Rebeca percebeu que o quebra-cabeça estava ainda mais emaranhado do que pensara. Clara, você sabe o que ele é? O que ele fez? Rebeca implorou, a mente latejando. O peso daquela revelação a esmagava. Clara hesitou, olhando entre Rebeca e Gabriel, agora em um espetáculo de dor e confusão. Ele não é quem você pensa. Eu sabia que ele tinha segredos, mas... A voz dela quebrou. A revelação final caiu como uma bomba. Rebeca se viu em um turbilhão. Poderia Clara estar envolvida numa rede de mentira e traição? Você estava com ele? Como pôde? O desespero na voz fez as lágrimas brotarem. E ali, no meio do caos, enquanto a sirene da polícia se tornava cada vez mais alta, uma nova pergunta surgia. O que mais tinha sido ocultado? Um novo jogo, uma nova revelação, e o fio da confiança entre as irmãs estava prestes a se estender até o rompimento. Rebeca respirou fundo. A dor no peito se transformava em um desejo ardente de descobrir tudo. O que mais estava escondido sob os véus do passado? Rebeca ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. O homem com a faca,
toda a atenção em volta dele, todos esperando pela próxima palavra. Gabriel estava apreensivo, o olhar perdido, como se estivesse à beira de um colapso. "O que você tem aí?" Rebeca gritou, sem pensar duas vezes. O homem segurou o envelope com força, seu olhar fixo em Gabriel. "Isso vai acabar com você, Gabriel. Revela quem você realmente é." Ele parecia disposto a expor a verdade, e a adrenalina corria como um rio selvagem. Com um movimento rápido, ele rasgou o envelope. Papéis começaram a voar, uma tempestade de documentos e fotos se espalhando pelo chão. Rebeca se abaixou para pegar alguns. Cada imagem que aparecia parecia crucial. E enquanto todo o caos se desenrolava, algo incrivelmente chocante tomou forma. Uma foto, um grupo de pessoas sorrindo. Mas no meio deles estava um rosto que a fez parar. Seu pai, Otávio. E ali ao lado, Gabriel, com um sorriso que não se apagava. A consciência dela desabou. "Como você?" As palavras saíram como um sussurro trêmulo, o nó na garganta quase insuportável. "O que está acontecendo, Gabriel?" Priscila perguntou, olhos dela alternando entre a fúria e a confusão. E foi aí que algo se quebrou dentro de Rebeca. Não era apenas traição, era um embuste. Gabriel, agora em estado de pânico, tentou recuperar o controle. "Isso é uma mentira. Eles estão tentando te manipular." Ele mostrava-se agressivo, mas a fragilidade na voz denunciava o desespero. A multidão que se reunira começou a sussurrar. A tensão crescia. "Garoto esperto, não é?" O homem com a faca provocou. "Vamos ver quem está mentindo aqui." E foi então que ele apontou a lâmina em direção a Gabriel. Mas Rebeca não viu isso. Seu olhar estava fixo na foto em suas mãos. A imagem fazia sentido. Cada momento, cada pergunta começava a se conectar. Gabriel não era apenas um noivo interesseiro. Ele fazia parte de um esquema maior, um jogo épico de corrupção e poder. E seu pai estava implicado. Rebeca se viu puxada para um ciclo de traição que parecia interminável. "E se tudo isso for verdade?" A voz de Priscila tremia. "O que faremos agora?" Gabriel desviou o olhar, sabendo que havia sido descoberto. "Vocês não sabem de nada. Tudo está fora de controle." Ele soava como uma criança apanhando, tentando se esconder do próprio passado. A raiva tomou conta de Rebeca. Ela gritou: "Você me enganou! Tudo isso era uma grande mentira!" Sentia que sua vida havia sido um palco de marionetes manipuladas. E no fundo, o tal homem com a faca havia acendido a luz no escuro. "Vocês duas estão prestes a descobrir quem realmente são", o homem disse, olhando diretamente para Priscila e Rebeca. "As consequências disso irão além de qualquer traição que possam imaginar." As palavras dele eram um aviso, mas também uma promessa do caos que se aproximava. Em meio ao caos, outro som queimou no ar. As sirenes, o som gelado empurrava o pânico para um novo nível. As luzes da polícia se aproximavam, e o homem com a faca não hesitou. Ele girou rapidamente e, com um movimento brutal, atingiu Gabriel no ombro. Um corte profundo que fez o homem gritar. "Você pensou que poderia escapar? Agora todos saberão." O homem rugiu, e a multidão em estado de choque recuou, como se um filme de terror passasse diante de seus olhos. O sangue escorreu pela camisa de Gabriel. A cena tomou uma proporção insana. "O que você está fazendo?" Rebeca gritou, sentindo o estômago revirar. O que era isso? Agora um grito intenso ecoou atrás da multidão. Alguém empurrou para a frente, e ali estava Clara, a irmã de Rebeca, com um olhar assustado, olhos arregalados ao ver o irmão em perigo. "Não, Gabriel!" O tempo parecia parar. Rebeca sentiu a realidade desmoronar de uma vez. Clara estava envolvida com Gabriel? Isso respondia por muitas coisas. As peças finalmente se encaixavam e Rebeca percebeu que o quebra-cabeça estava ainda mais emaranhado do que pensara. "Clara, você sabe o que ele é? O que ele fez?" Rebeca implorou, a mente latejando. O peso daquela revelação a esmagava. Clara hesitou, olhando entre Rebeca e Gabriel,
agora em um espetáculo de dor e confusão. Ele não é quem você pensa. Eu sabia que ele tinha segredos, mas a voz dela quebrou. A revelação final caiu como uma bomba. Rebecca se viu em um turbilhão. Poderia Clara estar envolvida em uma rede de mentira e traição? Você estava com ele, como pôde? O desespero na voz fez as lágrimas brotarem. E ali, no meio do caos, enquanto a sirene da polícia se tornava cada vez mais alta, uma nova pergunta surgia. O que mais tinha sido ocultado? De repente, as luzes da polícia começaram a piscar de maneira frenética, aumentando a intensidade da cena. Os oficiais estavam ali, sem saber quem eram os verdadeiros culpados, como se os tivessem levado para dentro de um episódio de um pesadelo. Então, em meio a gritos e desespero, Clara deu um passo à frente. "Esperem!" ela gritou, e enquanto todos a olhavam, uma sombra escura se formou atrás dela. Um homem apareceu, com um olhar glacial, e disse: "Chegou a hora de você saber a verdade, Rebecca." As palavras caíram como chumbo no silêncio que se formou. O homem, agora visível, era identificado por Rebecca imediatamente. Era David, o melhor amigo de Gabriel, alguém que ela sempre pensara ser confiável. "David, o que você está fazendo aqui?" perguntou Rebecca, completamente atônita. "Você acha que não sabia de todos os planos do Gabriel? Ele não é o único que está em jogo. Nosso pai, o pai de Gabriel, tudo isso é uma farsa. O que você pensou que era uma simples traição vai muito além disso." A voz dele era um sussurro sombrio que cortou a tensão no ar. Rebecca olhou para Clara, depois para Priscila. O que ele queria dizer? A luz da verdade finalmente começava a se acender, mas ela só trazia mais perguntas. "Como assim? O que você quer dizer com tudo isso?" E antes que David pudesse responder, ele gesticulou, deixando todos em estado de choque. "Precisamos sair daqui agora. Estão vindo." Ele não estava falando apenas da polícia. A expressão no rosto dele mostrava temor profundo, como se algo muito pior estivesse atrás deles. No instante em que as sirenes se aproximavam, Rebecca sentiu o peso da responsabilidade. Ela tinha que descobrir o que mais estava espreitando nas sombras. Afinal, os segredos estavam se acumulando e a verdade estava mais próxima do que nunca. O ar estava pesado com mistério e perigo, e a única certeza que ela tinha era de que nada seria como antes. Rebecca estava paralisada, sem saber o que fazer depois das palavras de David. O caos à sua volta parecia diminuir, mas somente porque sua mente estava a 1000 por hora. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" ela perguntou, a voz tensa. David a encarou, mudando a expressão, como se revelasse um lado que até então estava escondido. "Você precisa saber da verdade, Rebecca. A verdade sobre seu pai e sobre Gabriel. É tudo uma grande farsa. Não é só sobre o amor que você acha que tem. É muito mais profundo, muito mais sombrio." Corações acelerados, todos se voltaram para Gabriel, agora pálido e sem chão. Mas antes que alguém pudesse processar a situação, um grito cortou o ar. Clara, a irmã de Rebecca, estava se aproximando, com o olhar de quem acabara de descobrir algo devastador, olhos cheios de choque. Não pode ser verdade. Estou sonhando?" O céu estava escuro e as sirenes da polícia davam rodeios ameaçadores enquanto o homem com a faca parecia completamente decidido a revelar tudo. "Gabriel, você não pode esconder isso por mais tempo." A declaração dele fez tremer as estruturas que sustentavam a dinâmica entre eles. E naquele instante, algo completamente inesperado aconteceu. Um estrondo. A porta do bar se abriu com força, e um grupo de homens uniformizados entrou. Mas não eram os policiais que todos esperavam. Eram seguranças particulares, conhecidos por serem brutais e implacáveis. "Achamos que vocês estavam aqui." Um deles gritou. E o terror logo se espalhou. "Precisamos ir, agora!" David puxou Rebecca e Priscila, mas antes que pudessem reagir, um dos seguranças foi direto em direção a Gabriel. "Você está em apuros, garoto. Vamos falar de suas contas malditas."
Gabriel tentou se afastar, mas era tarde demais. Os homens avançaram sobre ele. Rebeca sentiu o estômago revirar ao ver seu noivo, uma vez tão confiante, agora cercado por figuras ameaçadoras. E, enquanto todos estavam distraídos pelo caos, David se aproximou de Rebeca, inclinado e com um sussurro firme. Eu sei quem você realmente é. Como assim? Rebeca perguntou, a tensão cortando suas palavras. O coração dela estava na boca. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava escutando. Você não tem apenas um pai envolvido em corrupção. Você é parte de um plano maior. Você e Clara são herdeiras de um legado. Um legado que protegeu segredos obscuros por anos. Não, a negação surgiu, mas a dúvida começou a entrar na mente de Rebeca. Era como se seus pés não tivessem mais chão. Clara ficou em branco, dando um passo para trás, como se estivesse escapando da verdade que nunca quis acreditar. É a verdade, Rebeca. O que você não sabe, o que seu pai escondeu. Ele hesitou, e a multidão em volta parecia esquecer o que estava prestes a acontecer. O homem com a faca, que estava prestes a atacar Gabriel, gritou: se você não se afastar, vai se arrepender. Isso não é só sobre você, Gabriel, mas sobre tudo que vocês construíram. O pânico tomou conta. E no momento, o que estava prestes a ser revelado virou um misto de desespero quando uma explosão súbita sacudiu o chão. O que parecia um barulho comum de sirenes tornou-se estrondos de uma situação desesperadora. As paredes tremiam. O chão parecia se abrir. Naquele instante, tudo virou para o avesso. O que era uma simples traição parecia ter desdobramentos maiores. O que mais estava oculto? O que era essa herança de segredos obscuros? E por que David parecia saber tanto? Rebeca olhou para Clara e encontrou a irmã com os olhos cheios de perguntas. Um silêncio ensurdecedor caiu, conforme elas se encaravam, o mundo ao redor delas se desmoronando. No meio de todas aquelas revelações, o que ainda restava delas, do fundo da multidão, uma voz gritou: vocês não conseguem escapar. Tudo isso sempre foi uma armadilha. A afirmação lançou Rebeca em um ciclo de dúvidas. O que mais tinha sido ensinado a elas? O que mais estava por trás das cortinas do jogo? O mistério só aumentava, e o peso cada vez mais insuportável. O que suas vidas teriam reservado a partir daquele momento? Rebeca estava paralisada, sem saber o que fazer depois das palavras de David. O caos à sua volta parecia diminuir, mas somente porque sua mente estava a 1000 por hora. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tensa. David encarou, mudando a expressão, como se revelasse um lado que até então estava escondido. Você precisa saber da verdade, Rebeca. A verdade sobre seu pai e sobre Gabriel. É tudo uma grande farsa. Não é só sobre o amor que você acha que tem. É muito mais profundo, muito mais sombrio. A intensidade das palavras de David fez o ar ficar pesado. Rebeca sentiu seu estômago revirar. Como assim? Que farsa? David se aproximou, baixando a voz. Gabriel e eu temos um pacto. Ele sempre esteve perto de você para um plano maior. Seu pai está envolvido em algo muito perigoso, e Gabriel tentou manipulá-la. As sirenes da polícia eram um eco distante. Tudo ao redor parecia girar, enquanto Rebeca tentava absorver o que estava sendo dito. Ela olhou para Gabriel, cujos olhos refletiam um pânico que não esconderia. Você estava usando a mim? O homem com a faca, que até então parecia apenas um antagonista, avançou. Mas então o inesperado aconteceu. Você não pode acreditar neles, gritou Gabriel, tentando recuperar o controle. Isso tudo é uma armadilha. Silêncio! O homem com a faca cortou, seu olhar fixo em Gabriel. Você não tem mais onde se esconder. Foi então que uma mulher apareceu do nada. Uma pessoa alta, com um vestido vermelho, andando com uma segurança surpreendente. Ela interrompeu a cena, e a multidão murchou. Chega disso! A verdade precisa ser revelada. A voz dela era firme, cada palavra como um disparo. Eu fui parte disso. E só agora vejo a gravidade das consequências. Rebeca franziu o senho. Quem é você?
Sou Alice, mãe de Gabriel, revelou a desconhecida. E o impacto das palavras fez Rebeca quase tropeçar. A expressão de Gabriel se desfez, como se os alicerces de sua vida tivessem sido desmoronados. E você, Rebeca, tem mais do que imagina ao seu redor. Esse jogo não é só sobre amor ou traição. Isso é sobre poder e controle. Você tá mentindo. Gabriel gritou, um traço de desespero cortando sua voz. Mãe, não faça isso. Mas o estrondo já havia sido dito. Alice olhou para o filho com uma tristeza profunda. Você não pode continuar assim, Gabriel. Ao lado de Rebeca, usando-a. É hora de terminar com essa farsa. O homem com a faca hesitou, como se estivesse absorvendo a nova revelação, e outras pessoas começaram a murmurar perplexas. O clima carregava um mix de tensão e suspense. As emoções estavam à flor da pele. A farsa? Rebeca sussurrou, com um nó na garganta. O que mais você escondeu, Gabriel? Que mais está submerso nesta história? A confiança que tinha em Gabriel estava se desintegrando a cada segundo. Alice, respirando fundo, continuou. O legado do seu pai. Ele não é o que parece. Ele escondeu segredos que podem destruir todos nós. E você, Rebeca, é parte disso. Nele você é mais do que uma simples noiva. Noiva? Isso ecoou como uma golpe. Todos olharam para Rebeca, que agora se sentia como se estivesse em uma tempestade. O que significava tudo isso? Alice se aproximou. Você precisa entender, Rebeca. Gabriel não é o único que vai se ferir. Quando tudo isso vier à tona, não só ele, mas seu pai e você, todos vão se ver em um jogo perigoso. Uma verdade que pode acabar com todos. Nesse instante, as luzes da polícia ofuscaram a cena com um brilho intenso, como um sinal de que a verdade estava prestes a estourar. O mundo parecia preencher-se de expectativa, mas cada segundo trazia mais perguntas. O que mais poderia sair dessa situação? E qual seria o papel de Clara, do homem com a faca e de cada um deles nesse emaranhado? O clima ficou insuportável. As batidas na porta do bar ecoavam, com um sentido de urgência. E no meio de todo esse tumulto, a verdade não apenas estava se revelando. Ela estava prestes a destruir tudo o que conheciam. Rebeca sentiu o coração acelerar. A única coisa que sabia era que nada seria como antes. Rebeca sentiu seu coração disparar com cada revelação que cortava o ar denso do bar. O cenário tornara-se um caos absoluto. As sirenes se intensificando à medida que a verdade finalmente emergia. O olhar de Gabriel estava perdido entre o medo e a indignação, enquanto Alice, sua mãe, segurava a barra da trama que os unia. Você não pode mais me proteger, mãe, ele gritou, sua voz tremendo. Eu sou o que sou por causa de você. A tensão ali estava palpável, como a eletricidade no ar antes de uma tempestade. Rebeca sentiu um aperto no peito. A cada palavra os laços de sua vida eram desfeitos, revelando engrenagens ocultas. O que mais você escondeu, Gabriel? A mentira sobre o seu pai, as traições. Você é parte dela. David observava, incapaz de deixar de lado o seu papel na trama. É uma aldrabice que começou anos atrás. Segredos que podem destruir tudo o que vocês conhecem. E enquanto falava, os seguranças se moviam, o pânico tomando conta de todos. Saia daqui, Rebeca! Vamos! Eles vêm. A multidão começou a se dispersar em pânico, mas Rebeca estava fixada na verdade que despontava lentamente. E Clara, o que você me disse sobre ela? O olhar entre as irmãs era de pura confusão. Clara, sem saber a quem seguir, parecia perdida. Eu não queria que você soubesse. Eu não sabia da real conexão entre Gabriel e nosso pai. Sua voz estava embargada, e o peso de todas essas revelações quase a sepultava em um mar de dúvidas. O tempo está se esgotando. David insistiu, puxando Rebeca e Clara para longe do bar. O homem com a faca, agora sem seu alvo, hesitava, encarando a confusão ao seu redor. Ele não queria causar mais danos. Queria expor a verdade. As luzes da polícia piscavam a cada segundo, refletindo medo e urgência. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça e medo.
Quando finalmente saíram para a rua, o frio da noite atingiu seus rostos como um soco. As sirenes ecoavam ao longe, destruição e desespero desenhando uma nova realidade. A única saída é descobrir toda a verdade. Precisamos nos unir, Rebecca, declarou David, sua voz tensa. Rebecca sabia que isso não terminaria bem, mas o desejo de saber a verdade era maior. Unir forças, depois de tudo o que aconteceu? Ela retrucou, a dúvida vibrando nas palavras. Ouça, não podemos permitir que esses segredos continuem. Se não fizermos nada, alguém se sairá com a vitória das sombras e o nosso nome será manchado para sempre. Ele a implorou, os olhos fervendo de intensidade. Priscila, que até então estava em silêncio, finalmente fez sua voz ser ouvida. Eu também quero justiça. Garanto que todos os jogadores desse jogo corrupto pagarão. O grupo, agora unido por um propósito comum, virou-se de frente à rua, percebendo que o que mais temiam estava prestes a acontecer. Uma nova fase daquela história estava se desenrolando diante deles. Mas o verdadeiro desafio era entender quem era realmente amigo e quem preferiria jogar sujo. E se tudo isso não for apenas sobre poder, mas sobre um jogo de interesses pessoais que não podemos entender? Rebecca questionou, os olhos fixos em Gabriel, que agora parecia um estranho ao seu lado. Isso nunca foi só sobre nós. Ele sussurrou, captando o peso das suas palavras. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão distante atraiu a atenção de todos. O chão tremeu sob seus pés, como se o mundo todo estivesse desmoronando. E ali no centro de uma cidade que nunca dorme, a única certeza era que nada voltaria a ser como antes. Nesse momento, as sirenes se misturaram com os gritos de Ista. Uma nova vida estava se formando, cheia de incertezas e intrigas. E antes que pudessem se afastar, Rebecca sentiu um impulso arrebatador. Nós precisamos de vocês. Juntos podemos enfrentar a escuridão que vem. Não podemos deixar que essas mentiras nos destruam. O futuro era uma incógnita, mas cada um deles estava pronto para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos contar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa jornada com mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso terminará. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.